Oi, gente, sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. A Yane Bronze, para quem não me conhece. E vamos hoje, né, para mais uma live. Hoje é segunda e vamos participar, né, da nossa live. Vamos falar um pouquinho, né, de 3 coisas que acontecem após o bronzeamento. Ficaram curiosos para saber o que a gente pode solucionar, pode resolver, mas tem alguns momentos que infelizmente acaba acontecendo. Então, para vocês que não me conhecem, eu sou a Yane Bronze. Tenho esse Instagram aqui do @bronzebelezarara. Tenho também no canal do YouTube @aiane_bronze. Tá? Corre lá, tem vários vídeos maravilhosos falando sobre bronzeamento. Esperando o pessoal ir chegando. Cláudia Figueiredo, seja bem-vinda. Vila de Bronze, seja bem-vindos, tá? Pega essa live aqui, gente, tá? Pega o aviãozinho aqui, ó, manda para 3 pessoas, pra gente interagir, tá? Vamos compartilhar essa live. Estão me ouvindo? Já coloca aqui embaixo de que cidade, de que estado vocês estão falando, tá? Pra mim, pra saber até onde esse vídeo está chegando. Nature22, seja bem-vinda. Simone Crazy, é isso? Sejam todos bem-vindos. A gente vai colocando aqui, ó. Pega essa live aqui, ó. Pega no aviãozinho aqui embaixo. Tem um avião aqui embaixo. A gente vai mandar para 3 pessoas. Só quero isso de vocês agora, tá? Chama 3 pessoas pra gente participar. É uma live, assim, ó, de interação, tá? Vocês estão entrando agora. Pode já colocar aqui, ó, que cidade, que estado vocês estão falando. Anaílde, seja bem-vinda. Espaço. Lúmina, seja bem-vinda. Pedro, seja bem-vindas. Gente, a gente vai falar sobre ocorrências, tá? Após o bronzeamento. Boa tarde. 3 coisas que podem acontecer, né, após o bronzeamento. E tem algumas delas que podemos evitar. Tem outras que, quando acontece, dá trabalho de a gente tentar contornar, né, essa ocorrência. Natal, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Duque de Caxias. Tainara Bronze, seja bem-vinda. Boa tarde, maravilhosa. Sejam todas bem-vindas, tá certo? E é uma live de interação, tá, gente? Se tiver alguma pergunta, pode colocar aqui embaixo e a gente vai conversando ao decorrer da live, tá certo? A primeira, gente, ocorrência. Sou de Goianira, Goiás. Ó, gente, a live tá chegando muito longe. Natal, Rio Grande do Norte. Que maravilha, fico super feliz, tá? E fiquem aqui, tá, gente? Qualquer dúvida, podem perguntar, pode mandar aqui, que a gente vai respondendo, tá bom? Seria uma live hoje de mitos e verdade, perguntas e respostas, só que trouxe hoje 3 temas que me fizeram uma pergunta durante a semana, né? E eu fiquei assim, poxa, tá tendo muita pergunta sobre isso, então eu vou abordar na live de segunda-feira. Oi, Lígia! Boa tarde, meu amor! A primeira delas, gente, é o que fazer, né? Se o biquíni da minha cliente ficou torto. Para quem tá começando agora, né? Pode acontecer de o biquíni da cliente ficar torto. A alça ficar torta, o bojo ficar torto, as alcinhas, a parte de baixo, né? E aí, o que é que a gente pode fazer, tem que fazer, para primeiro evitar que isso aconteça, né? Então, muitas coisas podem se evitar para que isso não se concretize, né? A partir do momento que fica torto, aí pode ser realmente um problema que a gente vai ter que resolver e tem que ser de um jeito bem delicado. Porque cliente, que é a marquinha dela, que é um design ali todo bonitinho. Acontece, tá? Basta a gente conversar com a nossa cliente que bronze é gradativo e a primeira sessão, gente, tem que deixar bem claro para ela, ó, a primeira sessão
desenha, tá? A segunda sessão a gente corrige. A cliente tem que estar bem ciente disso, tá ok? Que ainda mais cliente que não tem nenhuma marquinha, que a gente não tem como se guiar, né? A gente vai montar um design totalmente novo. Então, a gente vai ter que falar com sua cliente, ó, vou fazer um modelo aqui, vou fazer um design. E a gente tem que ter o mínimo de detalhe realmente nessa montagem aqui, ó. Espaço Luminas. Tenho dificuldade na montagem na parte de baixo. Tem quanto tempo, Luminas, de bronzeamento? Tá iniciando por agora? Fale comigo aqui um pouquinho. Gente, a questão da montagem é prática, tá? A gente só aprende praticando. A gente cresce, né? A gente já vai para a escola sabendo das letras, dos números? Não vai. A gente vai estudando, a gente vai praticando e a gente só aprende na prática. Montagem de biquíni é prática. Claro, tem as técnicas, né? Tem toda uma técnica, tem tamanho de bojo, o local para posicionar, né? A calcinha, se a cliente quer uma calcinha baixa, se a cliente quer uma calcinha média, se a cliente quer uma calcinha asa delta. Então, tem as técnicas, as montagens, as medidas, mas é prática, tá certo? E assim, cada corpo, né, tem um formato. Hoje a gente pega uma cliente magrinha, amanhã a gente já pega um corpinho mais malhadinho, outro dia já tem uma plus, e a gente vai ter que ir trabalhando, né, essa cliente, esse design da cliente, porque um design de uma cliente magrinha não vai ser o mesmo design de uma cliente plus, porque tem as curvas, a gente tem que ter todo um cuidado, tem a questão da barriga, a gente vai ter que saber posicionar essa fita para que não fique torta, para que não solte. Então, tudo isso pode ser evitado através da técnica, tá? A gente fazendo as coisas com técnica e praticando. Mas uma vez que isso aconteça, né, o que é que a gente tem que fazer? Se for pequenos detalhes, deixa eu ver aqui o que... Fiz o curso presencial de 4 meses e sou total de 2 anos. Meu bronze é natural, ainda não tenho máquina. Resolvi ser personal devido a vários erros que vi em espaços feito em mim. Ótimo, ótimo. Eu também comecei, né, na verdade, sendo cliente. E quando a gente é cliente, a gente realmente consegue. Quando a gente está do outro lado, como profissional, a gente consegue perceber esses erros com mais facilidade, né? Tempo de exposição, montagem, atendimento, protocolo. Quando a gente passa pelo lado do ser profissional, não sendo mais cliente, a gente tem um olhar diferenciado, a gente consegue perceber. Então, aí, ó. Luminas, coloca seu nome aqui, amor. Espaço Luminas. Tá falando que começou, né? Fez um curso presencial de 4 meses e já tem 2 anos na área. E ela resolveu porque viu muitos erros, né? Em espaços. E os erros que ela percebeu foi nela. Ótimo. Gabi, seja bem-vinda. Então, o que é que a gente pode fazer? A cliente tem que ter ciência que a primeira sessão a gente desenha. A primeira sessão tem que ser desenhar. Você vai ativar a melanina da cliente e vai desenhar aquele modelo. Podendo ser que possa sair uma alcinha um pouquinho mais torta, um lado da parte do bojo, mas a gente tem que ter um cuidado de fazer a técnica certa, a medida do bojo certo, tamanho de fita para aquele corpo, qual é a fita que a gente vai utilizar na alça, qual é a fita que a gente vai utilizar na lateral, o preenchimento, como é que faz, para um bojo não ficar muito grande. Mas se por acaso, gente, acontecer de o biquíni da cliente ficar totalmente torto, isso acontece mais nas alças, né? Tanto nas alcinhas quanto nas laterais. Se acontecer, gente, ficar torto, né? Terminou de fazer o bronzeamento e no final de todo o bronzeamento percebeu que estava torto, você vai ter que corrigir.
E o problema é que a correção não é feita no mesmo dia. Você vai ter que agendar com sua cliente, né? Porque o erro foi seu. Cadê a atenção? Cadê a técnica de montar o biquíni da cliente? E após montagem, você passar o olho novamente, né? No biquíni após montado. Então, você vai ter que marcar, depois de 5, 7 dias, a correção desse biquíni. Porque se ficou torto, né? Possa ser questão de posicionamento, gente. Só um levantar a mão, assim. A cliente tem que ficar com a posição, né? Pra gente fazer as bases, a primeira base e a segunda base. Só no levantar a mão, essas laterais daqui, elas já podem ficar torta. Na parte das costas, da mesma forma. Então, se foi um erro ocasionado por você, você vai ter que realmente agendar com essa cliente um retorno para ela fazer a correção. Por nada, Gabi. Então, agora tem cliente, né, que fica inquieta, tá fazendo bronzeamento natural, tá fazendo lá no sol, ela é muito quieta, ela tá usando o celular, e acontece do quê? De as alcinhas sair do lugar. Porque você falou com sua cliente, ó, no primeiro momento, você não pode utilizar o celular. Porque, gente, quando a gente pega o celular aqui, a gente deita ou a gente fica sentada, a gente faz sombra nessa região do colo. Fazendo sombra, ou não bronzeia, ou acaba descolando, tá? As fitas aqui no pescoço, quando a pessoa tá no sol, começa a suar, elas tendem a descolar com mais facilidade. E se a gente fica mexendo, né? Ó, no celular, vira de um lado, vira do outro, vai sair do lugar. Vai ficar totalmente torto esse biquíni. E aí, você tem que ter a consciência de falar com sua cliente, ó. Se ficar torto, você vai ter a consciência de que eu não vou corrigir, porque é um erro seu. Eu tô falando com você que você não pode utilizar o celular agora, que essa fita vai sair do lugar, né, que vai fazer sombra. É tudo conversa entre sua cliente, para ela entender se por acaso alguma coisa der errado, se o biquíni dela ficar torto, nessa situação você não é culpada, para depois ela não vir te cobrar, né, que o biquíni dela tá torto, que a marquinha de cima não ficou, tá? Então é questão de conversa. Mas se por acaso o erro foi seu, como é que eu posso dizer? Assuma, ó, realmente, na hora de passar fita nas costas, eu não tive uma atenção, acabei passando muito embaixo, ou ficou uma ondulação, você vai agendar o retorno da sua cliente de 5 a 7 dias. Aí, Aninha, eu cobro ou não cobro? Você não vai cobrar. Se o erro foi seu, você não vai cobrar. Primeiro que a cliente não vai querer pagar. A cliente quer resultado. Então, se o erro foi seu, você vai ter que reagendar, né? É uma correção, tá, gente? Então, normalmente a gente vai montar o biquíni, vai fazer a correção, ficar mais ativa ali onde tá o erro. Então, o tempo de exposição da sua cliente não vai ser o mesmo. Não vai ser um bronze completo. Vai ser uma correção. Então, se a parte que vai ser corrigida vai ser a parte do fundo, você vai montar todo o biquíni dela, né? E vai fazer a correção na parte do fundo. Se for na lateral, vai fazer a correção na lateral. A cliente não vai fazer todo um bronzeamento, tudo de novo. Você vai bronzear a parte da frente, para depois... Não, você vai agir. Onde foi o erro, foi nas costas, a cliente vai chegar, você vai montar o biquíni, ela vai deitar e você vai fazer a correção das costas. Foi na lateral, posiciona a lateral, né? E vai fazer a correção. Tá certo? Não é totalmente todo um bronzeamento, todo o meio protocolo de 1 hora e 10, 50 minutos. Não, é no máximo 15 a 20 minutos essa correção. Então, é um gasto que compensa. É melhor você corrigir, fazer essa correção, né? Desse ficou torto do que você perder a cliente. Até se ela começar a debater, mas não foi culpa minha, que não sei o quê. Pronto, não tem problema não. Daqui a 5 dias você retorna e a gente vai fazer a correção. Tá certo? Entenderam direitinho? Se tem alguma pergunta, coloca aqui embaixo, gente. Se tem alguma pergunta. A outra pergunta que me fizeram, né?
Ayane, o que fazer se a marquinha da minha cliente sumiu completamente? O que é que pode ter acontecido? Tem clientes que normalmente acontece com fototipos, né? 1, 2, que bronze, como já falei, bronze é gradativo. A primeira sessão a gente desenha, a segunda corrige, a terceira a gente ativa, potencializa, né, a marquinha. Mas a gente entrega uma sessão, né, um design, uma montagem de design desenhadinho na sua primeira sessão. Mas assim que chegou em casa, sumiu o bronzeamento da sua cliente. E aí, o que é que você vai fazer? A importância, de novo, de conversar com a cliente. Assim que a cliente chegou no seu espaço, você vai ver que é um fototipo de pele. 2. Você vai falar com ela, ó, seu fototipo de pele é um fototipo 2. Que pra gente ter um resultado de, sabe, aquela marquinha toda bonitinha, bem ativa, bem acesa, a gente vai precisar de 4 a 5 sessões. Ó, a cliente já vai ter a consciência de dizer, eu vou ter que fazer 4 sessões. Então, a primeira possa sair daqui quase com nada. Essas colas que algumas personagens estão usando para não soltar as alças, é correto usar? Lúminas, é assim, tem que ver qual a procedência dessa cola. Normalmente, o que é que estão utilizando muito é cola de cílios, tá? Mas eu, normalmente, eu não utilizo. Eu tô falando por mim, a minha experiência, tá? Quando a gente utiliza a cola, né, é um produto químico, como qualquer um outro, mas ela pode ser muito irritante, tá? E se a gente coloca nessa região das alças uma cola junto com a fita que já vai aquecer aquele local, que vai estar ali um produto que possa vir a potencializar o aquecimento naquele local. E se na substância, na composição da cola, tiver algo muito irritante, né? Algo que com muito calor favoreça uma irritação, você vai ter que responder, né? Mediante alguma intercorrência da sua cliente. Imagine só, você coloca uma fita preta, né? Só nessa região da alça. Você pega essas colas e coloca elas, né? Normalmente a gente coloca nessa região e vem com a fita e coloca. Aquilo ali vai superaquecer, a cola vai começar a derreter, a esquentar. E a substância da cola, né, possa ser irritante e aquilo ali possa causar uma reação alérgica ou algum problema de pele na sua cliente, uma irritação mesmo, uma descamação. E aí você vai ter que responder por isso. É isso que você quer pra você? Não. Sabe o que orienta você a fazer? Esfolie. Não utilize cola, não. É uma orientação minha. A gente utiliza essas colas de cílios. Imagine aí. Quando as meninas fazem, a gente faz o cílio, né? O que a pessoa faz? A pessoa cola, né? Bota um papelzinho no nosso olho, né? E tampa, veda, para que a cola realmente, os cílios não colem na parte de baixo. Mas eu não sei se vocês já tiveram a experiência dessa cola, um pinguinho dessa cola cair no olho. Gente, arde demais. Arde surreal. Sim, Pedro, é algo para se analisar, né? Tem que ver a procedência da cola, né? Normalmente estão utilizando muito essas colas de cílios, tá? Para colar os cílios. Eu não oriento, tá, gente? Eu não coloco. Eu prefiro fazer uma outra coisa que eu vou dizer a vocês aqui o que é. Então, essa cola, quando ela cai no olho, ela arde. Imagine a quantidade de substância irritante que tem nessa cola. Se nessa mucosa da gente, que é bem sensível, cai, arde pra caramba. Imagine a quantidade de substância que tem nela. Então, eu não oriento a utilizarem cola para colocarem, né, a mais para colar a fita, né, das alcinhas. A cola de cílios é para cílios. Exatamente, né, Pedro? São colas específicas para determinadas coisas. Se é cola de cílio, é cola para cílios. Não é cola para
colar as alcinhas? Primeiro porque as fitas já vêm com cola, né? Elas são autoadesivas. Então, tenha a pesquise, na verdade, né? Uma marca boa para você utilizar. Porque tem horas que a gente compra algo que é mais em conta, que é mais barato e acaba não tendo essas fitas adesivas, elas não têm tanta cola e solta com facilidade. Outra coisa que você pode estar fazendo é estar esfoliando essa área. Peça a sua cliente para esfoliar um dia antes, né? E se no dia do bronzeamento não estiver colando, tire todo o produto, tá? Nessa região, que é onde mais solta, gente. Porque nessa região aqui da escápula da saboneteira, na verdade, chamam, né? É onde mais solta, porque a gente mexe e a gente tem essa colvinha aqui. Esfolie. Pegue um sabonete esfoliante. Chegue nessa região e comece a esfoliar. Que você vai retirar todas as células mortas, tá? Todo hidratante, todas as impurezas. E vai facilitar que essa fita adesiva fique intacta. Se você realizar essa esfoliação antes, não precisa de cola de cílios, cola de nada, tá? Para você colocar na fita. Não tem porquê, não precisa. Eu acho que não tem precisão. Realmente, fitas inferiores é mau negócio. Além de elas não terem uma cola, né? Elas não terem essa aderência de colar. Tem umas fitas que vêm totalmente tortas, ó. E isso acaba favorecendo a montagem de um biquíni torto. Aí você fica perguntando, meu Deus, eu passei o olho, olhei, reolhei, não tinha nada torto. É um pequeno detalhe, é o corte da fita. Tem horas que você fez a montagem perfeita e só o corte da fita, o modelo que a fita estava cortado, né? Que a gente sabe que temos nossa fita, não tenho nenhuma aqui para mostrar a vocês. A gente tem uma fita inteira 18 milímetros e essa de 18 milímetros, ela é cortada, né? Possa ser em 3 ou em 2 modelos, tá? Se for de 3, ela vira uma fita 666. Se for em 2 modelos, ela pode virar uma 99, uma 108 ou uma 126, né? São cortes das fitas de 18 milímetros. E apenas o simples cortar, né? Dividir essas fitas igualmente ou não. Porque igualmente seria a fita 666, né? Que é uma fita 18 milímetros e ela acaba sendo cortada em 3 partes iguais. Porque 6 vezes 3, 18. Só o corte da fita já faz toda uma diferença. Você vai, compra a fita, manda cortar e aí cortam errado. Você montou bonitinho a alcinha da sua cliente e quando tira a fita, tá lá. Um pequeno detalhe assim, ó, uma ondulação. Você fala, não tava assim. Pode ser realmente a marca inferior, onde você tá pedindo para cortar, onde você tá comprando essas fitas. Eu uso a 2Ms e a Decorlux. Eu também gosto. Também tem uma fita agora, a Flix. Acho que é a Flix, se não me engano. Da Capila Essence. Também gostei muito. Também uso a 2M. Também uso a Decor, né? São as marcas do auge pra gente, que somos bronzeadoras. Marielle, seja bem-vinda. Então, gente, estávamos falando sobre a marquinha, né? Se a marquinha da cliente sumir, a gente vai ter que ter todo o detalhe. Você conversou com sua cliente que poderia acontecer? Uma cliente fototipo 2, gente, você faz o bronzeamento, a gente não pode deixar ela muito tempo exposta, nem ao sol, nem à cabine. Vai fazer aquela sombrazinha, não sei se vocês dão pra ver. Eu tô com uma sombra já, tá? Mas a minha, porque já tá já na hora de fazer outro bronze. Mas tem horas que ficam assim, ó, gente. É o fototipo da cliente, ou pode ser o protocolo que você utilizou. Se esse resultado, tá, for de uma cliente fototipo 2 de primeira sessão, fique tranquila, que isso é normal. Agora, se sumiu completamente, você vai fazer o quê? Vai fazer outro bronzeamento para sua cliente. A gente não pode perder cliente. Entendam isso. A gente não pode perder cliente.
A gente vai orientar o máximo possível as nossas clientes que bronze é gradativo. Para ter aquele resultado neon, ela precisa de 2, 3, 4, 5 sessões, dependendo do fototipo de pele. Mas, se na primeira sessão da sua cliente sumiu totalmente o bronze, a culpa é de quem? Possa ser da cliente, ela tem uma produção de melanina muito baixa, mas você só vai saber isso na segunda sessão. Porque na segunda sessão, se na primeira você desenhou e ativou a melanina, na segunda sessão você marca para 5 dias. Se na segunda sessão realmente não tiver resultado, você vai dizer ela, infelizmente, não é o meu resultado, não é o meu trabalho, não é o meu protocolo. É sua alimentação, é sua hidratação, é sua melanina. Infelizmente, né? Você vai ter que fazer gradativamente, 5 sessões, 6 sessões. Já tive cliente que precisou fazer 4 sessões de bronzeamento. Por quê? Não ficava bronzeada. A primeira sessão dela, a parte de baixo ficou ótima. Mas na parte de cima praticamente sumiu quase toda, gente. Ficou só essa parte aqui do bojo, mas as alças sumiu, a parte das costas sumiu, a parte daqui da base, da segunda base, sumiu completamente. Ela só ficou com a parte do bojo, como se eu tivesse feito um biquíni dela sem alças. Sumiu completamente. E aí, o que foi que eu fiz? A parte de baixo teve resultado. Eu poderia dizer a ela, você tem colo maduro, né? É sua produção de melanina. Mas assim, a parte de baixo ficou. E a parte de cima não. Normalmente acontece mais nessa região daqui. Quando some a região do colo, a cliente tem colo maduro. O que é colo maduro? É aquele colo, Ayane, que a gente precisa tratar. É aquele colo que está exposto, né? Muito tempo, fica exposto totalmente ao sol o tempo todo. A gente não usa protetor solar, não usa uma blusa UV, aquele colo que tá bem vermelho, hiperpigmentado, né? Com aquela textura já de envelhecido. Isso é colo maduro. E pra gente bronzear colo maduro, a gente precisa de tratar. Primeiro a gente precisa tratar essa área. Primeira sessão em colo maduro tem que ser tratado. A cliente precisa ter essa consciência que ela precisa tratar essa área, tanto com produto, quanto com hidratação, tanto com alimentação. E aí, a intensificação nessa região é muito mais do que o restante do corpo. Porque é uma região que não vai bronzear facilmente. Tenho muitas clientes de colo maduro. Mas elas já vão fazer o bronzeamento sabendo disso. Que possa ser que não fique na primeira sessão. Que possa ser que ela precise de 2, 3 sessões para fazer essas alças na região aqui do colo. Sabe o que é que eu explico para elas? Eu falo assim, ó, seu colo é maduro, tá? A gente vai precisar de 2 sessões, de 3 sessões. Aí ela fala assim, ó, eu digo, quer ver que seu colo é maduro? O resultado da sua alça tem que ser o mesmo resultado aqui da sua base, nessa região aqui do peito. Se aqui em cima responder igualzinho aqui embaixo, você não tem colo maduro. Agora, se aqui em cima ficar mais claro do que aqui embaixo, você tem colo maduro. Façam isso. Vejam isso, coloquem isso em prática, para vocês verem. Valéria, seja bem-vinda. Márcia, seja bem-vinda. Façam isso, gente. Quando vocês forem bronzear uma cliente sua, que elas duvidam que tem colo maduro, você vai dar um teste a ela, vai dizer assim, a senhora tem colo maduro, né? Vai precisar de 3 sessões. Não, minha filha, eu não tenho colo maduro, não. Eu fico rapidinha bronzeada. Aí você vai dizer, ela tá certo. O seu resultado do seu colo tem que ser o mesmo resultado dessa região aqui, ó, da base, que fica entre os seios, né? Abaixo dos seios. Se o resultado daqui de baixo for igual ao daqui de cima, a senhora não tem colo maduro. Agora, se o resultado daqui de cima for mais claro do que o daqui, a senhora tem colo maduro e a gente vai precisar tratar, tá certo? Ela fala, tá certo, mas eu vou mostrar a você que eu não tenho colo maduro. Termina a sessão de bronzeamento. Aqui, ó, o bojo tá bonitinho, as alças daqui, a segunda base tá perfeita. Quando eu tiro a alça, eu falo, e aí, tem colo maduro ou não tem? A gente vamos precisar tratar pra ontem? Pronto. Mas já vão fazer o bronzeamento
tendo essa consciência, quando a gente conversa com a cliente, explica a ela o procedimento, a gente evita muitos problemas, a gente evita muitas ocorrências após o bronzeamento, porque a cliente já vai sabendo o que pode acontecer e o que não pode acontecer. Se você falar para ela, ó, isso pode acontecer, isso vai acontecer, você vai ter que fazer isso, vai ter que fazer aquilo para evitar. Ela vai para casa e tem horas que ela nem te liga. Ó, a vermelhidão é normal, seu corpo vai estar super aquecido, né? Se for fototipo 2, 3 até o 4, você pode ficar um pouco vermelha nessa região do colo, na região da barriga, na região da coxa, mas daqui a mais ou menos umas 6, umas 10 a 12 horas, essa vermelhidão vai sumir, ou no outro dia ela não vai estar mais vermelha. Vão para casa de boa, segue um protocolo, segue o pós-bronze, nem te ligam. Mas se você não conversar com a sua cliente, tem clientes até que a gente explica e acabam te ligando. Mas se você explicar direitinho, a cliente vai ficar, né? Essa vermelhidão, esse superaquecimento, né, do corpo, deixando a pele um pouco mais vermelha. É normal, elas vão fazer todo o protocolo. Eu tenho que utilizar o quê? Hidratante, evitar banho quente, fazer isso, fazer aquilo. O pós-bronze da sua cliente, ela tá toda orientada. Ela não vai te ligar. Não vai te ligar para te incomodar em nada. Ela vai dizer assim, você vai ligar no outro dia, né, pós-venda, vai perguntar a ela assim, ó, e aí, Ayane, e aí, você vai ligar para ela, e aí, Maria, vamos citar aqui, ó, e aí, Valéria, como é que tá a pele? Diminuiu, tá vermelha ainda, como é que tá? Me mande uma foto. Não, Ayane, tá super tranquila. Eu hidratei, eu utilizei o protetor solar, eu tô me hidratando, tô bebendo água. Ó, a diferença. Agora você não orienta a sua cliente, ela vai te ligar. Saiu do espaço, ela já vai estar te ligando. Tá ardendo, tá queimando, fala até o que é que não tá acontecendo. Avião passando. Então, a gente tem... Esperar passar. Então, temos que ter essa consciência. Sumir o bronzeamento, gente, vai ter que entregar outra sessão. A mesma coisa se o biquíni ficou torto. A outra questão é se minha cliente não gostar do resultado do design do biquíni. E aí? Você fez todo o design bonitinho da sua cliente e só quando terminou o bronzeamento, quando ela saiu do banheiro, você vai passar o pós-sol nela, ela olha pra você e fala assim, eu não gostei do design, eu não gostei do resultado. Aí você fala, Jesus, o que eu vou fazer agora? Não tenho o que fazer, não tenho o que fazer. Ela vai ficar com aquele design dela até a próxima sessão. E aí? Por que que isso aconteceu? Tem clientes que a gente sabe que tem clientes e clientes, né? Clientes que a gente fala, explica, conversa, fala com ele, olha, eu vou citar a vocês como é que eu faço aqui no espaço. Eu começo a montagem do design do biquíni da cliente, do modelo menor para um modelo maior. Por que, Ayane, você começa do pequenininho para o grandão? Porque se a minha cliente não gostar, depois de tudo montado, eu chego para ela ali, ó, vamos aqui, olha ali no espelho, a alcinha tá boa, o bojo tá bom, quer que aumente, quer que diminua, a lateral tá na altura certa, tá boa essa altura, ficou bonito, porque uma coisa a gente fazendo, outra coisa a cliente se olhando no espelho. É totalmente diferente. E assim, a sua visão, a sua opinião, o seu gosto não é o da cliente. Talvez você está montando uma coisa bem modeladinha, mas a cliente não quer aquele modelo. Então você tem que comece fazendo calcinha menor, um bojo menorzinho, né, uma calcinha menor, porque quando você mostra à sua cliente o resultado, ela ainda sem ir pro sol, isso mostra o resultado da montagem do biquíni. Você vai mostrar a ela, olha, esse é o seu design. Você aprova ou não aprova? É assim que acontece. É assim que eu faço aqui no espaço. Você aprova esse design, essa montagem? A alcinha tá boa? O bojo tá bom? Pronto, tá bom, Ayane. Oh, não, eu quero que aumente aqui um pouquinho.
eu vou, aumento e volto de novo pro espelho. E aí agora, tá bom? Parte do fundo a mesma coisa. Quer microfio, quer fio dental, quer asa delta, quer como? Tá bom? Tá bom. Não, tá bom não. Eu quero maior. Porque quando você começa do menor, você tem a opção de ir aumentando, né? Colocando mais fita e ir aumentando. Se você começa ele grande, você vai ter que desmontar o biquíni todo. Ou a perca de tempo. É mais fácil você perder tempo. Que eu não digo que é perder tempo. É evitar problema. Você montar um biquíni pequeno e mostrar a sua cliente na frente do espelho e ela olhar o design dela e falar: ó, Yane, aumente aqui o bojo. Ó, aumente aqui bota uma fita mais largazinha aqui na lateral. Aumente um pouquinho a parte de trás. Do que você, depois de todo o biquíni montado, como é que você diminui? Você vai ficar tirando fita? Propenso pro erro? Pra ficar torto? Você vai ter que desmontar tudo. Ou você faz uma coisa bem feita, ou você não faz. Então, para você diminuir um biquíni que já está grande, você tem que tirar todo o biquíni e montar novamente. Então, é muito mais trabalho você montar um biquíni grande e tirar, desmontar ele todo para fazer um pequeno, do que você começar ele pequeno e aumentar. Se a cliente quiser um bojo maior, quiser uma lateral mais grossa, é muito mais fácil de acontecer isso. Então, você tem essa consciência de, ó, terminou, montou a cliente, chame ela aqui e fala assim, ó, vem aqui dar uma olhadinha, o pulo do gato. Realmente, Pedro, o pulo do gato. Isso não é pra, ó, conteúdo de mentoria, viu? Chama ela aqui, ó, vamos aqui dar uma olhadinha no espelho, manda ela se olhar toda. Olhar a alcinha que tá retinha, olhar a lateral que tá retinha, o tamanho do bojo, o tamanho da calcinha. Porque, se por acaso ficar torto, lembra? Se por acaso soltar, a culpa não é sua, porque você mostrou à sua cliente que o design estava perfeito, que estava a gosto dela. E se por acaso, no final do procedimento, ela abrir a boca para você e falar, não gostei do design, você vai dizer a ela, mas eu mostrei a você o design, mostrei a você como é que estava, perguntei se o tamanho era esse, se você queria diminuir, se queria aumentar, se queria mais alto, se queria mais baixo. E você me disse que estava ok. Então a culpa não é minha. Aí você tem que realmente jogar a responsabilidade em cima da sua cliente. E nesse caso, ela vai pagar outra sessão para fazer a correção. Não foi culpa sua. Você seguiu todos os passos. Agora, se você montou, não mostrou à sua cliente o design que ela queria, né? Que ela possivelmente, né, não tivesse gostando. Você pegou, montou, levou ela lá pra cima pro pátio, colocou no sol, entregou o resultado. E depois ela fala pra você assim, ó, eu não gostei do resultado, a culpa é sua. A culpa não é da cliente. Mas aqui não tem culpa minha. Por que é que eu faço? Eu mostro à minha cliente o design, pergunta a ela se ela quer que modifique alguma coisa. Porque eu digo a ela, depois que você fizer o bronzeamento, essa marquinha aqui vai durar. Tem clientes que passam 2 meses sem fazer, com apenas uma sessão. 2, 3 meses sem fazer bronzeamento, só com uma sessão. Uma vez que fez, vai ficar marcado até 2 meses depois, 3 meses depois. Ela vai ficar com aquele design ali, ó, feio, se ela não gostar. Por 3 meses, se olhando no espelho, né? Com a autoestima baixa. Com aquele design que ela não gostou. Por quê? Porque você não mostrou a sua cliente antes de finalizar, né? Toda a montagem, todo o design. Maria Prata, seja bem-vinda. Cláudia, seja bem-vinda. Então, montou o biquíni da sua cliente, chame ela no espelho, bota o espelho na parte, né, onde você monta seu biquíni, mostra ela. Ó, Maria, esse design você aprova? Porque uma vez que eu termina todo o procedimento, essa marquinha só vai sumir daqui a 3 meses. E você vai ficar com essa marquinha aí no seu corpo, insatisfeita. É isso que você quer? Joga a bola pra cima da cliente. E aí? Ela fala, não, peraí. 3 meses? Não, peraí. Aumenta mais aqui, diminui mais aqui, suspende mais aqui, diminui. Pronto. Quando você entregar o resultado a ela, vai dar um resultado que ela aprovou. O seu design passou pela aprovação da sua cliente. Se foi aprovado pela sua cliente,
você pode fazer a correção, mas aí ela vai ter que pagar, porque é um novo bronzeado. É uma nova sessão de bronzeamento. Não é apenas uma correção de um design que a cliente não gostou, mas não foi porque você não orientou ela, não foi porque você não avisou ela, não mostrou um design. Simplesmente ela não gostou. Apesar de que antes você mostrou a ela e ela aprovou aquele design. Sei lá, por via das dúvidas, sei lá, depois ela olhou e não gostou. Se ela não gostou após a aprovação, para ela fazer a correção, ela vai ter que pagar novamente, tá? Correção porque tá torto, né, saiu do lugar, é uma coisa. Correção, não digo nem que é correção, é uma nova montagem, um novo design de biquíni porque a cliente não gostou após a aprovação dela. Então, esse procedimento tem que ser cobrado, tá certo? Então, foi isso que eu quis trazer para vocês hoje aqui, essas ocorrências que podem acontecer e como a gente se livrar, né, dessas questões, porque pode acontecer. Acontece comigo, pode acontecer com você, se não aconteceu ainda, vai acontecer, a gente espera que não, mas hoje você já está orientada. O que tem que fazer para que isso não ocorra? Se acontecer, não foi por causa, né, de orientação. Passei aqui todas as orientações, o que é que poderia ser feito para evitar essas ocorrências de biquíni torto, biquíni sumiu, a marquinha do biquíni sumiu, a cliente não gostou do design, passei para vocês aqui hoje, né? Como diz Pedro, o pulo do gato, do que é que pode acontecer, as ocorrências que pode acontecer, mas que a gente pode evitar. A questão da marquinha sumir é muito de pele da cliente. Tem também a questão do seu protocolo, como você montou, quanto tempo você deixou aquela cliente. Mas se você trabalha direitinho, tá? Faz o protocolo direito, monta a cliente direito, faz um protocolo específico de tempo de exposição no sol, na cabine, protocolo certo, para aquele fototipo de pele. Se a marquinha sumiu, gente, é muito, fala muito sobre a pele da cliente, sobre a melanina da cliente, não sobre o seu serviço, tá? Então, fique tranquilas enquanto é isso. Pode acontecer? Claro, pode acontecer, tá? Mas se acontecer hoje, vocês já vão tirar de letra o que tem que ser feito e o que é que pode ser evitado, tá certo? Então, vamos agora finalizando mais uma live. Agradeço a todos que estão presentes, né? E já estamos aqui programando, né, um outro horário, porque algumas seguidoras estavam me cobrando, né, que esse horário das 16 horas fica muito complicado para elas ficarem, né, acompanharem as lives. E estão pegando a live só quando estão prontas no Instagram. E elas gostam de tirar dúvida, de perguntar. E aí vão no meu direct. Então, eu tô vendo a possibilidade de mudar o horário das lives, tá certo? Estou me programando, mas assim que eu mudar o horário das lives, eu chego aqui, venho aqui, deixo um vídeo, deixo um informativo para vocês estarem cientes sobre essa mudança. É algo que eu estou pensando, porque tem muita gente me cobrando, né, essa questão do horário, porque é o horário que as pessoas estão no trabalho, ou que estão saindo do trabalho, né, horário de pico, de correria, não tem como parar no meio da rua, no meio do metrô, no meio do ônibus, para estar assistindo live no mundo que estamos hoje, né? Então, eu tô vendo realmente a possibilidade muito séria de mudar o horário da live. Mas se mudar, pode ter certeza que vocês vão ser a primeira. Tá, gente? Ó, muito obrigado. Até sexta-feira teremos mais live aqui no @bronzebelezarara. Ó, já clica aqui, ó, já faz um print aqui dessa live. Já me marca, tá certo? Sexta-feira nos vemos de volta. Tchau, tchau, gente.